dia, graça e paz, tudo bem? E aí, vamos fazer o nosso devocional? Hoje nós estamos no dia 27 de novembro e nós vamos fazer o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui, Senhor do Bonfim. Juntos nós vamos avançando, né? Nós estamos no domingo, né? Uma manhã de domingo. Hoje nós temos consagração e vamos ter um dia cheio para a glória de Deus. Começando com o devocional, o objetivo do nosso devocional, de todo devocional, é ter comunhão com Deus, é dedicar a Ele as primeiras horas do dia, né? É dedicar ao Senhor a atenção para ouvir instruções, para adorá-lo, para reverenciar, para dar a Ele o louvor e a honra que são devidas, né? Então nós queremos fazer isso nessa manhã. Nós queremos louvar e bendizer o Senhor. Vamos juntos? Pai, muito obrigada. No nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Graças nós te damos por tua bondade, por tua fidelidade, por tua palavra, Senhor. Se não fosse a tua bondade para conosco, nós não sabemos o que seria de nós. A nossa certeza é que provavelmente nós estivéssemos, Pai, condenados para sempre, porque a tua palavra fala isso. Se o Senhor não tivesse nos encontrado na sua bondade, se a sua graça não tivesse alcançado nossa vida, o que nos aguardava era a expectativa do inferno, de uma separação eterna do Senhor. Mas o Senhor, na sua bondade e misericórdia, estendeu a sua graça. E como um manto, a sua graça nos alcançou, nos cobriu, nos trouxe para perto, nos deu proteção, Senhor. Por isso eu quero te dar graça, celebrar, bendizer, honrar, dizer muito obrigado. Em nome de Jesus, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado. Você conhece aquela música que diz: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor não me deixou morrer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Acho que eu errei alguma coisa, mas essa música é uma ação de graças. É você dizer assim, ele fala: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Igual aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Então, o Senhor, eu gosto de agradecer a Deus, porque uma das coisas que me trazia muito temor era de ficar abandonada neste mundo. Eu dizia: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Aquela sensação de, sabe, de não saber o propósito, de perdido mesmo, aquela sensação de que alguém que está perdido, era eu. Eu vivia desesperada com a possibilidade de não saber quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui. E agora que eu sei em Cristo Jesus, que Ele me revelou, que Ele me mostrou todas essas coisas, eu agradeço muito ao Senhor, porque Ele não me deixou largada nesse mundo, Ele não me deixou só, Ele não me deixou órfã, Ele não me deixou sem entender o meu propósito, mas contou para mim quem eu sou e revelou qual era a sua vontade para comigo. Então eu amo me lembrar disso, trazer à memória, dizer: Pai, graças eu te dou. Obrigado, Senhor. Então traga à memória aquilo que você tinha temor e lembre que em Cristo Jesus Ele resolveu esse temor, Ele resolveu esse medo, Ele resolveu essa situação que te deixava tão inseguro. Eu vivia insegura com isso, né? E aí eu gosto dessa música, acho que é Kleber Lucas, né? Essa música.
E ele canta assim: Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Porque é verdade, irmãos, o Senhor se lembrou de nós. Ele enviou o seu braço forte. Sabe, eu vejo como se fosse de lá do céu. Deus envia o seu braço para nos alcançar aqui na terra. Que braço é esse? Como disse Isaías, é Jesus. Ele enviou o seu braço forte e nos alcançou. O braço forte de Deus é Jesus. A mão poderosa do Senhor nos alcançou. Jesus veio, morreu, viveu aqui de uma forma íntegra, obediente. Depois ele se entregou para nos resgatar, para nos trazer de volta para o Senhor. E é muito motivo para celebrar. Você tem motivo para celebrar? Você tem motivo para render graças? Você tem motivo para dar graças a Deus, para cantar? E Tiago disse assim: se alguém está feliz, cante louvores, não foi? Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para orar e ungir, porque essa oração vai salvar essa pessoa e vai curar as enfermidades, né, dessa pessoa. Se alguém está triste, ore, né? Então, assim, todas as nossas situações nós resolvemos no Senhor. A nossa situação era terrível, perdido, sem direção. Nós estávamos largados, presos nos vícios, presos nas situações, e hoje nós somos livres. Por isso nós temos muito motivo para celebrar o Senhor. E hoje nós vamos ler capítulo 3 de 1 Pedro, que também vai trazer instruções. Ele vai trazer orientação. Olha como vocês devem viver. Ei, vocês crentes, como você deve viver? Como é o estilo de vida de um crente? E aí ele chama a nossa atenção. E nós vamos ler aqui, ó. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a gente lê assim. Abra lá comigo. Ele diz: esposas, sujeitem-se aos seus maridos, porque assim eles serão ganhos sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. Não se preocupem com a beleza exterior, que depende de joias ou de roupas bonitas ou de penteados exagerados. Ao contrário, sejam belas interiormente, em seu coração, com o espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu em santas mulheres do passado, as quais colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam aos planos do seu marido. Sara, por exemplo, obedecia ao esposo Abraão, respeitando-o como o cabeça da casa, chamando-o de Senhor. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo os passos dela, como boas filhas, e fazendo o bem. Assim, vocês não precisarão ter medo. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembrem-se de que você e sua esposa são co-herdeiros do dom da graça da vida. Hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão, amando-se uns aos outros, com corações ternos e humildes. Não paguem mal por mal e nem ofensa por ofensa. Em vez disso, orem para que Deus ajude essas pessoas, pois devemos ser bondosos para com os outros, e Deus nos abençoará por isso. As Escrituras dizem: se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham o domínio sobre a língua e guardem os lábios de dizerem mentiras. Desviem-se do mal e façam o bem. Procurem viver em paz e façam tudo para alcançá-la, pois o Senhor está observando seus filhos, atentos às suas orações,
mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que fazem o mal. Quem lhes fará mal, se vocês desejarem de todo o coração fazer o bem? Todavia, vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o bem. Não tenham medo das suas ameaças e não se preocupem. Entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor. E se alguém perguntar acerca da esperança que vocês têm, estejam preparados para contar-lhes e façam-no de uma maneira amável e respeitosa. Tenham sempre a consciência limpa se as pessoas falarem mal de vocês e os difamarem por serem seguidores de Cristo, elas se envergonharão de si mesmas por tê-los acusado falsamente. Lembrem-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Cristo também sofreu uma vez por todas, né? Assim, Cristo também sofreu uma vez por todas pelos pecados de todos nós, pecadores culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos de volta a Deus. Mas, embora o seu corpo estivesse morto e o seu espírito continua vivendo, e foi no mesmo espírito que ele foi e proclamou aos espíritos que agora estão em prisão, os espíritos daqueles que, muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda a paciência enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pela água. Isso, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Jesus Cristo. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem da água, mas porque, ao ser batizados, estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado. E Cristo foi para o céu, sentado à direita de Deus, com todos os anjos e poderes do céu, curvando-se diante dele e obedecendo-lhe. Então, esse Pedro, nós precisamos lembrar que é o apóstolo, né? Aquele que Jesus disse: venha comigo que eu o farei pescador de homens. E ele está trazendo instruções para a gente. Ele se tornou um patrono da igreja, né? Um líder, um grande responsável. Ele ficou responsável por pregar o evangelho entre os judeus. Paulo foi levantado para pregar o evangelho entre os gentios. Ele pregou entre gentios, depois ele também pregou entre judeus, mas o foco dele, do ministério de Paulo, eram os gentios. A mensagem dele era para os de fora. Por isso que ele foi muito perseguido pelos judeus, porque os judeus achavam que ele era um traidor. E Pedro foi chamado para ser um pregador de dentro dos judeus. Então, hoje ele escreve, essa carta ele endereça, você viu? A todos os irmãos, não é? Olha só como é que ele faz a introdução dele. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos judeus eleitos, peregrinos, espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, ele está falando para todos os que creem, para todos os judeus espalhados, mas os judeus que creram no Senhor Jesus. E eu e você que cremos no Senhor Jesus, e eu e você e os judeus que creram no Senhor Jesus se tornaram um povo só, que é a igreja. Por que é importante? Porque senão a gente pode ler e dizer, isso aqui ele está escrevendo para os judeus. Mas é uma carta que ele escreveu para os judeus e que pode ser estendida para mim e para você, que somos agora o povo que crê em Jesus. Porque se é judeu e crê em Jesus, é a igreja. Se é gentil e crê em Jesus, é a igreja, é o povo de Deus. E as instruções vêm do próprio Deus, não é verdade? Então, o que é que Pedro escreve aqui? Meu Deus, tem muita instrução prática. Primeiro, ele começa falando para as esposas. Você é esposa?
Então, ele fala, porque é Pedro que quer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro está falando, Deus está falando para mim e para você. Se você é esposa, como é que Deus quer que você se comporte? É aqui, ó. Ele diz que o nosso foco deve ser um espírito manso e tranquilo, não é? Que a nossa beleza não precisa ser nos muitos penteados. Ele fala dos penteados extravagantes, porque era uma época, quando ele escreveu, que as mulheres faziam aqueles penteados bem grandões. Hoje a gente não faz isso. Eu acho que nem as judias, nem as mulheres judaicas, né? E nem muito menos nós aqui no Ocidente. Mas o que é que isso representa? Que para a gente ser bela, nós não devemos descuidar do físico. Ele está falando porque esses penteados, eles levavam muito tempo para ficar pronto. Então imagina uma mulher que diz assim, para eu ficar bela, eu vou agora no salão, aí passa muito tempo fazendo um penteado, gasta um tempo exagerado, né? Tempo demais arrumando o cabelo, mas a beleza era só do lado de fora. E ele diz que o nosso foco, o nosso alvo deve ser uma beleza interior, né? Uma tranquilidade, uma mulher pacífica, que mansa, fácil de conduzir, né? Porque nós estávamos, se nós não tomarmos cuidado e cuidarmos do interior, nós podemos querer ficar bonitas e belas só do lado de fora. Aí quando abre a boca, misericórdia. Ninguém consegue orientar, ninguém consegue ensinar, ninguém consegue conduzir uma pessoa, muito menos o esposo. Porque para o esposo cuidar dessa esposa, ela precisa aceitar o cuidado do marido, né? Porque ele fala assim, esposa, submeta-se ao seu marido. E aí ele dá o exemplo de Sara, que respeitava o marido. Quando a gente diz honre o marido, é respeitar. Porque tem mulheres, se a gente não tomar cuidado, a gente vai achar que o nosso marido, a gente pode dizer tudo que a gente quiser. Porque se eu quero respeito, como eu vou desrespeitar a outra pessoa? A regra de ouro que o Senhor Jesus nos ensina, logo que nós nos convertemos, é: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Faça primeiro, seja primeiro. Eu quero que me respeitem, então vou respeitar. Eu quero que alguém cuide de mim, então vou cuidar, não é? Faça primeiro aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. Essa é a regra de ouro. Aí ele diz para as esposas que o objetivo deve ser mansidão, um espírito fácil de ser conduzido, porque a mulher deve aceitar a orientação do marido, os planos do marido. Digamos que o marido tem o plano de comprar um carro, ou de, sei lá, de construir uma casa, de mudar de cidade. Aí a mulher, se ela não for tratada, ela vai dizer, nem por cima do meu cadáver. Eu não vou, você vai sozinho. Aí acontece aquela confusão. Então, o que é que Deus está falando para nós? Você é casada? Saiba que se o seu marido tem a consciência de que ele é cabeça, de que ele é a liderança naquela casa, ele vai receber instruções da parte de Deus para a família, para o ministério, para o chamado, né, de cada um, de como ele deve criar os filhos. Deus faz isso com a gente. Ele orienta os esposos, ele orienta as esposas. E o que é que a esposa deve fazer? Ela deve conversar, combinar com o seu marido, né, a respeito disso. Ela vai ouvir o marido vai apresentar o plano, a proposta, o que Deus tem orientado, o que é para fazer, e ela vai dizer certo. Se Deus falou para a gente fazer, você acha que esse é o melhor, então vamos fazer. Por isso que ele escreve para as mulheres, para que as mulheres não virem um empecilho na vida dos seus esposos. E os esposos têm que fazer o quê? Tomar cuidado, cuidar da sua esposa. Porque uma mulher cuidada é mais fácil dela se submeter. É mais fácil dela reconhecer que ele está sendo, né, seguindo Deus, que ele está obedecendo a palavra de Deus. Então, olha só, são instruções bem práticas. Os esposos, os maridos, eles devem ser cuidadosos com as esposas,
ficando atento às necessidades dela, respeitando-a como sexo mais frágil. Lembre-se de que você e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida e ajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. O que é isso, Natália? É que se os maridos não considerarem as suas esposas, né, não tratarem as suas esposas com respeito, atento às suas necessidades, se eles forem grosseiros e, o que ela quer com isso? Que necessidade o quê? Porque às vezes a mulher tem a necessidade de fazer, né, um serviço, aí ele não libera o recurso, às vezes ele diz não, sempre não. O que acontece? As suas orações são interrompidas porque ele não está sendo cuidadoso com aquele que ele foi colocado para ele cuidar. Isso serve para nós todos, porque nós devemos honrar uns aos outros e nós não podemos descuidar do amor uns para com os outros. Nesse caso, é do marido para com a sua esposa, né? As orações são interrompidas se não observar, né, se não tratar a sua esposa como irmã, é co-herdeira, vão morar juntos no mesmo céu, tem o mesmo pai, né? Se os dois forem cristãos, claro. E aí depois ele vai levando, né, mais instruções. Ele diz que é para ter o mesmo modo de pensar, sermos cheios de compaixão, amando uns aos outros, com humildade, né? Não pagar mal por mal e nem ofensa por ofensa. Ai, fulano me ofendeu, fulano fez um mal, mas minha vontade é fazer essa e essa também. Você pode até ter vontade, mas a palavra de Deus, né, tem que nos refrear. Lembrando para nós que nós não somos uma alma. Que essas vontades, elas são da alma. Vontade de dizer do fim, vontade de fazer, de pintar e bordar. Então, a gente tem a vontade, mas a gente refreia essa vontade por causa da palavra de Deus, que é árbitro na nossa vida, que é autoridade. Ao contrário, nós devemos pagar o mal com o bem. Por exemplo, ele disse para a esposa, você pode ganhar o seu marido sem dizer nenhuma palavra, só pela sua forma de proceder. A gente vê muitas crentes, muitas pessoas que se convertem primeiro, têm dificuldade de levar o cônjuge por causa da forma de lidar. Às vezes a esposa se converte primeiro e o marido não se converte porque a forma dela lidar em casa, dela viver, não é de acordo com a palavra. O que ele diz? Seja respeitosa, seja uma pessoa, tenha um espírito diferente, porque você vai ganhar o seu marido só pela forma de proceder, pagando o mal com o bem. Sujeite-se a seu marido, porque assim eles serão ganhos sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês, observando a vida piedosa e honesta de vocês. Então, e ele diz que, veja, não disse que era para pregar para os esposos. Ele disse, você viver uma vida respeitosa, uma vida de cuidado, você vai ganhar o seu esposo. Só ele observando sua forma de proceder, né? Então, às vezes, a gente se converte e a gente quer pregar. Olha, se você não for, você tem que ir para a igreja comigo. Mas ele não vê muita mudança na esposa. Então, primeira coisa que as esposas têm que fazer, focar em Jesus. Eu gosto de orientar as meninas quando elas chegam na igreja e elas se convertem primeiro ou estão frequentando a igreja primeiro. Eu digo, olha, foque em Jesus. Foque em Jesus, seu foco é Jesus, seu alvo é Jesus, porque aí Jesus muda você, muda seu comportamento, seu esposo vai observar uma mudança em você e aí depois ele vai desejar ir para a igreja junto com você. Por quê? Porque ele vai observar uma mudança, ele vai observar alguma coisa e vai dizer, rapaz, tá diferente essa mulher, né? E aí o que acontece? Isso vai virando um testemunho, você não precisa pregar e nem chamar para ir para a igreja. Ele vai desejar, porque ele ama a esposa, né? Os maridos, eles casaram com as esposas porque eles amam. Então, o que acontece? Se ele ama a esposa encontrou Jesus,
e ela procede corretamente, e ela anda em amor, e ela é gentil com ele, e ela serve ele, ela se sujeita a ele, meu irmão, a Bíblia, né, não erra, Deus não errou quando disse que era para um vir para Jesus e andar dessa forma porque o outro ia seguir. Então, nós que nos convertemos primeiro, eu digo assim porque eu me converti primeiro, a nossa atitude, a mudança, Jesus entrando na nossa vida. Agora, eu quero citar uma coisa que é muito importante. Quando você encontra verdadeiramente Jesus, e ele muda o seu caráter, e ele alcança o seu coração cheio de amor, e ele derrama amor, você realmente, você se transforma. Ele transforma você. Porque se a gente encontra a religião ou a igreja, uma denominação, e você vira a chata de galocha, agora só fala daquela igreja, só fala daquela religião, você só fala daquilo, aquilo vira uma chatice, ninguém gosta. Então é melhor encontrar Jesus, porque se você encontrar Jesus, você vai ser transformado e todo mundo vai ver a mudança. O problema é que muita gente encontra um conjunto de regras, encontra uma religião. Aí a religião diz não pode isso, 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 não pode isso. Aí você vira dentro de casa uma chata, dizendo, olha, agora não pode isso, aí começa a mudar tudo dentro de casa, arranca isso, joga fora isso, queima aquilo, aquilo vira um choque. Mas quando nós encontramos Jesus, Jesus nos ama, nos preenche, nós não temos falta, nós nos tornamos alegres, nós nos tornamos pessoas, e aí a gente vai ficar melhor dentro da nossa casa e o povo vai querer Jesus. Porque não adianta chegar em casa com um monte de regra. Ninguém vai querer. Por que que alguns esposos e ou esposas resistiam quando o marido ou a esposa se converte? Porque chega em casa um monte de regra. Agora não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. E o que pode, a pessoa não faz. Por quê? Porque não encontrou Jesus, encontrou uma religião. Vocês entendem? Então nós precisamos deixar Jesus nos tratar. Quando a gente deixa Jesus, eu gosto de uma frase que diz assim, quem acorda primeiro salva a casa toda. Digamos que a sua casa, você foi dormir com a sua casa, desligou a casa toda, botou os meninos para dormir, veio pro quarto, foi dormir com seu esposo, sua esposa, de repente houve um incêndio na casa. Aí todo mundo dormindo, minha mãe dizia que quem dormindo tá morto, não vê nada, mas de repente você acordou. Não importa quem acordou primeiro. Quem acordou primeiro salva a casa toda, chama o bombeiro ou faz alguma coisa, liga, não sei o quê. Quem acorda primeiro salva a casa toda. Então, quem é alcançado por Jesus primeiro, a proposta é salvar a casa toda. Se eu fui alcançada por Jesus, Jesus transforma a minha vida e a minha vida transformada vai transformar a vida de todos na minha casa. Graças a Deus, pelo menos comigo foi assim. Né? Eu me converti primeiro, daqui a pouco veio o marido, daqui a pouco vieram os filhos, daqui a pouco veio um monte de gente e vai vir muito mais para Jesus. Amém? Então que o Senhor possa nos ajudar, que essas instruções sejam tão poderosas na nossa vida a ponto de nós não vacilarmos com isso. Os maridos, as esposas, né? Ele diz que é para termos consciência limpa, que o nosso modo de proceder vai calar a boca de muita gente que fala mal da gente. Ah, esses crentes são tudo falsos, são tudo no sua... O povo diz isso, eles acham isso da gente. O que é que vai mudar a visão deles para conosco? É a gente pregando para eles? É a gente aproveitando a oportunidade, sofrendo. Se eles nos caluniarem, a gente vai lá e faz o bem. Se eles disserem coisa feia com a gente vai lá e diz coisa boa. Se eles acusarem a gente vai retribuir com o bem. A gente vai lá, a gente presta um favor, a gente fala tranquilo, a gente fala manso, a gente perdoa, a gente é gentil com ele. Aí sabe o que acontece? Você vai calar a boca dessa pessoa com uma atitude de bem diante de uma atitude má. Só dessa forma, porque se for querer explicar, se for querer falar, se for querer, meu filho, você sabe quem sou eu sou fulano de tal. Não, ninguém vai ver a nossa transformação se não for pelas atitudes. Se você falar que você agora é uma nova pessoa, ninguém vai acreditar.
As pessoas querem ver resultado prático. Ah, você mudou? Então tá, deixa eu ver, pode deixar que eu vou avaliar você. Ei, e o povo avalia a gente mesmo, viu? O povo fica de olho na gente para ver se a gente mesmo é crente, para ver se a gente tem mesmo uma atitude diferente. Então, veja que Pedro, ele vem falando nesse capítulo sobre o fato de a gente sofrer para poder mostrar Cristo. Ele diz que Cristo também sofreu. Ei, Cristo ficou calado quando os pecadores zombavam dele. Os pecadores faziam tantas coisas com ele. Sabe o que ele fez? Sofreu calado. Não é? Ele sofreu calado. Para quê? Para que os pecadores depois pudessem dizer: meu Deus, como assim? Ele veio salvar a gente e a gente fez isso com ele. Meu Deus, eles se constrangeram, não foi? Emanuel Soeira está dizendo: a religião é o ópio do povo. É o problema, meu filho. Religião é problema. Então Jesus sofreu calado e eu e você precisamos sofrer calados para poder demonstrar Cristo na nossa vida. Amém? Aí a Natália, pois eu não aguento, eu tenho que dar uma resposta. Irmãos, então você tem que submeter-se à palavra. Tem que passar mais tempo com o Senhor, tem que passar mais tempo com o Espírito Santo. Porque quem vai fazendo isso com a gente é o Espírito Santo. A gente precisa ter mais tempo de comunhão, a gente precisa ter mais cuidado para a gente não sair soltando as cobras e os lagartos, né? Quando a gente vai falar com as pessoas, que as nossas palavras sejam temperadas, né, com sal, com cuidado. Que a gente não venha estar causando inimizade com todo mundo e o povo dizendo: ah, esses crentes fulano ali, ó, eu conheço um que faz isso, isso e isso, eu conheço outro que faz isso. Aí o povo mancha o evangelho por causa das atitudes, por causa da forma de proceder. Jesus impactou o mundo pecador por causa da sua atitude. Sofreu calado para poder calar a boca dos pecadores, para poder atrair a atenção dos pecadores. E dentro da sua casa, dentro da minha casa, o que vai prevalecer são as atitudes, não são as palavras, né? Às vezes a gente quer pregar, mas a nossa vida desmancha a nossa pregação. Eu quero pregar, eu quero ser, eu quero falar isso, mas as minhas atitudes dentro de casa, com os meus, com as pessoas de perto, desmancham, destroem a minha pregação. Então, nesta manhã de domingo, nosso chamado por Deus, através dessa leitura, para mim, para você, é o quê? Viva uma vida que deixa Jesus aparecer. Sofra o bom sofrimento. O sofrimento de andar com Jesus. As pessoas vão fazer coisas terríveis com a gente e a gente não vai revidar, a gente vai devolver o bem. Isso é mostrar o outro lado, sabe? Se alguém bater do seu lado, ofereça o outro. Se alguém fizer o mal com você, o mal a você, você oferece o outro lado, você oferece a outra face é o bem, a outra face é o amor. Então, é pagar o mal com o bem. Amém? Isso é ser cristão, que é o que Pedro está falando conosco hoje no capítulo 3. Amanhã nós vamos ver o capítulo 4. Eu espero que você tenha sido edificado, eu espero que você tenha crescido, avançado. Eu espero que essa instrução venha direto às suas necessidades, assim como são para mim, né? Que nós possamos viver esses dias focados em praticar a palavra. Não apenas conhecer, não apenas ensinar, não apenas pregar, mas viver, praticar, aplicar na nossa vida diária. No nome de Jesus. Que nós possamos, vamos encerrar orando? Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, por essa palavra, Senhor. Ela é a verdade. Eu me submeto à tua palavra, Senhor, para atentar aos ouvidos, para obedecê-la, Senhor, para ficar com cuidado e tomar cuidado para não agir, Pai, de modo impensado, de modo mundano, de modo natural. Eu te agradeço pelo Senhor nos ajudando através do teu Espírito a encontrarmos, Pai, força e capacidade no Espírito para viver o que a tua palavra diz, no nome de Jesus.
Amém. Eu declaro sobre a vida daqueles que vão ouvir essa palavra. Eu declaro a palavra de Deus funcionando. E o testemunho de Cristo através da vida de cada um dos teus filhos, Senhor, sendo impactante nesta geração corrompida e perversa. Nós vamos ser tranquilos, nós vamos ser educados, nós vamos ser obedientes, submissos, honrando uns aos outros, Pai, para que a tua glória seja vista, para que o teu caráter seja manifesto no nosso caráter, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o que é que a gente faz quando a gente ouve uma palavra dessa? A gente escreve, a gente aplica. Você, eu não tô nesse nível ainda. E o que é que eu faço? O que você vai fazer é fazer um plano para começar a aplicar. A gente faz assim. O Senhor lembra, Ele mostra pra gente qual é a área que está deficiente na nossa vida. Então você diz, a partir de hoje eu vou considerar essa palavra e vou viver diferente. Quando aparecer a oportunidade de brigar, eu vou ficar calada. Mesmo que, porque você vai treinando o seu espírito, treinando a sua carne a obedecer a palavra. E aí eu pequei de novo, eu fiquei irada, eu briguei. Pronto, mas você não desiste, porque o Espírito Santo não desiste. Se arrepende e segue, no outro dia você tá lá de novo. Eu vou conseguir, eu não vou mais falar, não vou revidar, eu não vou retrucar, eu não vou argumentar. Aí você vai conseguindo, isso vai ficando tranquilo. Daqui a pouco é como um músculo, né? Você vai ficando bom naquilo e aí você, já não, nenhuma situação te tira do sério. Como a gente diz, nenhuma situação nos tira da paz, nenhuma situação nos tira da calma, nenhuma situação nos tira do nosso foco. Amém? No nome de Jesus, assim será. Vamos praticar a palavra? Vamos ser exemplo? Vamos fazer aquilo que nós precisamos para representar o Senhor Jesus. O pastor Adriano está dizendo, os meninos estão comentando aqui, né? Nós somos cartas vivas, exatamente. Somos cartas vivas. É aquilo. As pessoas muitas vezes não vão ler a Bíblia, mas vão ler a nossa vida. Ela vai dizer, olha, eu conheci um crente de verdade. Eu conheci um crente que vale a pena a gente viver. Então, elas conheceram Jesus através da vida desse crente verdadeiro, né? Então, nós sejamos exemplo, que nós sejamos referência para muita gente, que as pessoas possam ler a nossa vida e não ficar decepcionados, né? Mas encontrar uma história de amor e de transformação. No nome de Jesus. Amém? Hoje é dia de culto. Hoje nós temos culto para celebrar o Senhor. Toda semana, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda semana a gente se reúne para... É como se apresentássemos do Senhor e disser assim, Senhor, olha aqui os resultados dessa semana. Essa semana eu cresci, essa semana eu quero celebrar porque o Senhor estava conosco, nós melhoramos, nós avançamos, nós crescemos. E até para reconhecer que você não melhorou tanto assim, mas que você está disposto a não desistir. Então vamos juntos hoje nos encontrar nas igrejas e fazer uma festa bem grande para o Senhor. Ele é digno do nosso louvor, da nossa celebração, da nossa alegria. Então vamos para a igreja, gente. Não deixe de congregar no nome de Jesus, tá bom? Beijo no seu coração. Vejo amanhã vocês no nome de Jesus, se Deus assim nos permitir. E se nós não formos arrebatados, nós estaremos amanhã de manhã, 6 horas, fazendo aqui o nosso devocional. Se nós formos arrebatados, estaremos numa situação muito melhor, porque estaremos com Cristo, né? Então a gente se encontra hoje, quem é daqui, na igreja, e amanhã, às 6 da manhã, aqui no nosso devocional, tá bom? Beijo, gente. Obrigado pela companhia. Eu vejo vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Tá bom? Tchau, tchau.